A igreja antes do Concílio de Niceia, antes do ano 325, Cipriano vai dizer o seguinte: eles vendiam as suas casas e propriedades, de modo a acumular para si tesouros nos céus, davam o valor arrecadado aos apóstolos para serem distribuídos a favor dos pobres. Entretanto, agora nós nem mesmo damos a 10ª dos nossos patrimônios. Que ano? 250. Igreja primitiva. Tertuliano, ano 197. Mensalmente, se alguém quiser, cada um faz. Mensalmente, se alguém quiser, atenção, não dízimo, se alguém quiser. Mensalmente, se alguém quiser, cada um faz uma pequena doação, mas somente quando isto é do seu belo prazer. Irineu, ano 150. Você não deve cometer adultério, proibir até mesmo a concupiscência. E em vez daquele que diz assim, você não deve matar, ele proibiu a ira. E em vez da lei ordenar a doação dos dízimos, compartilhar todas as nossas posses com os pobres. Passei. A Didaquê nem vai adiantar mais a citar. A igreja pós-nicena, porque as coisas começam a mudar. Eu quero trazer a história, porque estamos a saltar a história. A enciclopédia católica vai nos informar o seguinte: no princípio, a provisão era dada por apoio espontâneo dos fiéis. Vai entender? Para falar português. Entretanto, no decorrer do tempo, na medida em que a igreja expandia e várias instituições surgiram, se tornou necessário criar leis. Não está na Bíblia, não vem de Gênesis 14. Ela aqui está dizendo: entretanto, no decorrer do tempo, na medida em que a igreja expandia e várias instituições surgiram, se tornou necessário criar leis. Com que autoridade criaram leis? Em nome de Jesus? Não. Era para pagar a estrutura que eles estavam a montar. Veja, o pagamento de dízimos foi adotado a partir da velha lei. E os antigos escritores falavam dele como uma ordenação divina e uma obrigação de consciência. A mais antiga legislação sobre o assunto parece estar contida nas cartas dos bispos reunidos em Tours. Que ano? 567, século VI, a primeira legislação do dízimo. Então, essa coisa, porque não, a igreja dava o dízimo, é mentira. Historicamente, ela surge, começa a ser praticada como obrigatória no século VI. E no cânon do Concílio de Macon, de 587. História. Mas pronto, você poderá dizer assim, não, os católicos, como é dos católicos, etc, etc. Adolf Harnack, um dos pesos pesados da história da igreja, no seu livro História dos Dogmas, ele vai dizer assim: o desenvolvimento desta concepção, que concepção? A forma como a Igreja Católica começou a valorizar e a dar autoridade ao clero. Ele diz: o desenvolvimento desta concepção, cuja adoção prova que a Igreja havia assumido uma complexão pagã, não pode ser tratada mais particularmente aqui. A posição aqui concedida ao alto clero, corresponde àquela dos mistagogos. Quem eram os mistagogos? Sacerdotes pagãos gregos. Deixa eu repetir essa parte. A posição aqui concedida ao alto clero corresponde àquela dos mistagogos das religiões pagãs e aceito como tendo sido copiada destes. Em outras palavras, essa autoridade, esse sistema clerical que foi montado, que cobrava dízimos a partir do século VI, foi uma cópia pagã. Quem está a escrever isso é um dos pesos pesados da história e cristão. Você poderá dizer, não, o Harnack é um pouco, etc. Vamos para um outro grande historiador da igreja cristã, Philip Schaff. No seu livro, A História da Igreja Cristã, ele diz: o maior apoio do clero foi outra vantagem ligada à nova posição do cristianismo no império. Quando é que o imperador se converteu ao cristianismo? No século IV. Até então, o clero foi totalmente dependente das contribuições voluntárias dos cristãos. E os cristãos eram, na maioria, pobres. Agora eles recebiam um rendimento fixo dos fundos da igreja e do tesouro e dos tesouros imperial e municipais. A isto
foi adicionado a contribuição das primícias e dos dízimos, que apesar de inicialmente não reforçados legalmente, surgiram como tradição costumeira desde muito cedo. E atenção, e provavelmente em igrejas que tinham origens judaicas. Quem são esses que tinham... Que igrejas são essas que tinham origem judaica? Quem são esses que ele está falando? São aqueles judaizantes que Paulo choca no livro de Gálatas. São os mesmos judaizantes que eu falei quando li Atos 15. São os mesmos judaizantes que estavam a trazer as coisas da lei para a igreja. Então, como é que a situação chegou até onde nós chegamos? Pipino, Philip Schaff continua, por decreto, no ano 764, impôs o pagamento do dízimo sobre todas as possessões da realeza. Carlos Magno estendeu o mesmo a todas as terras e o tornou obrigatório através de um capitular geral em 779. Isso é história. É aí onde vem o dízimo de hoje. Não é Bíblia, coisa nenhuma. A Bíblia foi adaptada para dar suporte a isso.